Aleluia. A Bíblia fala que um cordão de 2 dobras se torna mais difícil de arrebentar. Amém? Vamos nos colocar de pé, amados, em nome de Jesus, em reverência à palavra. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 6. Leremos do verso 60 ao verso 69. Para a glória de Deus. Aleluia. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 6, do verso 60 ao verso 69. Amém. 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Verso 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura queres também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Podeis assentar, amados? Bondoso Deus e eterno Pai, tua palavra ela é poderosa para ensinar, para exortar, para corrigir. E nós estamos aqui, ó Pai, com a incumbência de fazer, ó Pai, de pregar a tua palavra. Sabemos que não somos merecedores de nada, porque somos todos iguais e carecemos da tua graça e da tua glória. Abençoa o teu povo, nos abençoa, nos sustenta, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Esse texto eu no domingo, na abertura do culto dos irmãos, eu mencionei ele. Lá no nosso núcleo também eu mencionei ele. E hoje também estamos mencionando mais uma vez ele, porque o Espírito Santo de Deus assim falou o meu coração e eu entendi. Jesus está discursando para fariseus, para os discípulos, está falando da parte daquilo que é o ensinamento para os homens de Deus, daquilo que iria acontecer, daquilo que Deus queria que nós fizéssemos, que aquele povo fizesse, no caso. Estava ouvindo a sua pregação. E no texto anterior, se a gente voltar um pouquinho, eu não vou ler porque ele é bem extenso. No 41, murmuravam, pois, deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que descera do céu. Os fariseus ficaram enlouquecidos, vendo Jesus falar que era o pão que desceu dos céus. E eles, diz o texto, que eles discorriam e falavam entre os outros, murmuravam: como pode ser esse o que desceu do céu? Não é esse que é o filho de Maria e José? E Jesus vai falando que ele é o pão da vida, porque os pais de alguns comeram o pão e morreram, diz o texto. E Jesus chega falando que ele é o pão da vida, aquele que comeu o pão da vida jamais morrerá, ao contrário, viverá. Os fariseus ficam revoltados e até os discípulos que estavam andando não começaram a entender nada.
Aí entra o texto do capítulo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Começaram a falar que era difícil demais ouvir aquilo, que eles não queriam ouvir aquilo, porque aquilo era difícil para eles entenderem. Como que um homem que a gente viu nascer, o que vai dar vida para nós? E o texto vai falar que começaram a murmurar. 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Amados, os camaradas ficaram escandalizados com uma pregação de Jesus. E começa-se uma confusão tremenda na cabeça daquele povo, daqueles irmãos e daqueles discípulos que estavam acompanhando Jesus, que queria nada mais, nada menos ensinar a eles o verdadeiro caminho. Um caminho que às vezes causa em nós confusão. E os discípulos, diz o texto que Jesus vai começar a falar para eles acerca da vida deles no capítulo 62. Que será, pois, servirdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito Santo começa a trabalhar a partir deste momento aqui, explicando a eles o que era carne, o que era espírito, o que Deus valorizava na vida das pessoas. Não era a carne, era o Espírito Santo de Deus que vivificava, que aquilo que estava sendo falado era da parte de Deus. Aí isso vai nos dar uma compreensão se nós estamos fazendo as coisas no espírito ou na carne. E esse texto fala que a carne, ela não serve para nada. Mas a Bíblia também nos ensina que nós devemos cuidar do nosso corpo. Só serve para isso, para a gente cuidar, para a gente ter uma saúde melhor, para a gente ter um vigor mais forte. Só para isso. Aí o Espírito Santo de Deus, no 64, vai fazer um ajuntamento e vai misturar os crentes com os discípulos, vai misturar aqueles que estão seguindo, os fariseus, vai estar todo mundo junto ouvindo Deus falar, discursar. Aí o 64 fala assim, ó, contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, Jesus sabe entre nós quem vai continuar prosseguindo e quem vai parar, e quem vai desistir. O texto está falando que eles, contudo, 64, contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. Jesus sabe muito bem quem cada um de nós somos. Jesus sabe muito bem quem sobe aqui em cima, se está falando a verdade, se é a história da carochinha, se ele está inventando. Ele sabe. Ele sabe se você vai continuar prosseguindo. Ele sabe se você vai deixar a desejar. Porque Jesus sabe tudo. Nós oramos aqui e eu fiquei até tocado com a oração dos irmãos. Mas Jesus não se impressiona. Jesus quer a sinceridade, a humildade. Jesus, ele quer pessoas que se derramem na presença dele, que reconheçam que sem ele nada podemos fazer. E o Espírito Santo está trabalhando, Jesus está pregando. Eu fico imaginando as pessoas torcendo a cara, as pessoas com raiva, os discípulos chateados com Jesus. E no 65 vai falar assim, e prosseguiu por causa disto. E é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não for lhe concedido.
Jesus está pregando, se Jesus está pregando porque Jesus quer ensinar e Jesus quer salvar. E Jesus está pregando o Evangelho, ensinando para aqueles que são os discípulos, pregando para aqueles que são fariseus, pregando para aqueles outros discípulos, para que todos, quando ele saísse dessa pregação, continuassem avançando na presença de Deus. Diz o texto, amados, 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Quando Jesus aperta um negócio na nossa vida, quando Jesus aperta de verdade a gente, muita gente larga Jesus. Muita gente estranha Jesus. Porque, afinal de contas, Jesus é amor. Não pode fazer uma coisa dessa com as pessoas. Afinal de contas, Ele ama a gente. Ele não pode dar um tapinha de nós. Ele não pode dar um cascudo em nós. Afinal de contas, Deus é amor. Não estou entendendo porque Jesus está sendo duro comigo. Não estou entendendo porque essa prova está doendo tanto de mim e não passa. Não estou entendendo porque melhora um negócio, daqui a pouco piora outro. Eu não estou entendendo porque eu não tenho oportunidade de fazer nada. Eu não estou entendendo, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo. Esse negócio é só dureza, só apanho. Minha solução nunca resolve, minha situação nunca resolve, o negócio nunca anda para frente. Aí diz o texto que Simão Pedro, tem sempre um que tem coragem, né? Tem sempre um que tem coragem de falar algumas coisas. Ainda que vá tomar na lata. 66. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Reconheça, amados, que só Jesus tem a vida eterna. Nós estamos na igreja para cuidar das coisas de Deus. Nós estamos na igreja para amar os irmãos a quem a gente vê. Nós estamos na igreja para ser instrumento de Deus. E nós estamos na igreja para velar pela nossa salvação. Muita gente está doente, é verdade. Muita gente está desempregada, muita gente está desesperada, mas muita gente tem perdido a salvação por nada. Isso é que importa. Afinal de contas, se nós estamos salvos, o que tem ele falar um pouquinho duro com a gente, se a palavra fala que ele ama, corrige a quem ele ama? O que tem? Isso não é nada demais, amada. Se você vê o seu filho cair num precipício, você vai deixar ele cair ou você vai segurar ele pela mão? Às vezes a gente chega perto do precipício, Jesus pega pela mão, volta. Aí você insiste de novo em querer voltar para o precipício. Jesus está falando, volta. Aí você quer continuar, uma hora você vai cair, uma hora ele vai deixar você cair, amado. E Pedro fala para Jesus: Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Tua situação está difícil? Continue fazendo o que você está fazendo, orando. A tua situação não mudou? Continue o que você está fazendo, orando. Tua situação não mudou? Continue vindo para a casa do Pai buscar e adorar a Deus. A situação não está melhorando? Ore pelos que estão precisando também. Porque às vezes a gente acha, cai nessa asneira de achar que só a gente precisa de oração. Mas tem muita gente precisando de oração. Chegamos na casa do irmão lá, que eu já falei no começo do culto. Olhei para a minha situação e falei, caramba, eu não estou passando nada. Vira e mexe, acontece isso com a gente. A gente acha que o nosso processo está tão difícil, está uma coisa tão pesada, quando a gente vai numa visita de algum lugar, a gente descobre que o que nós estamos passando não passa de gotas.
não passa de um breve temporal. Que chove agora e daqui a pouco dá uma bonança. Eu não queria estar na pele de quem tem problemas espirituais. Porque isso traz uma confusão muito grande para a gente. E Jesus gosta de complicar às vezes o negócio. Gosta de complicar, gosta às vezes de apertar. E uma das piores coisas que Jesus faz com o ser humano, no meu entendimento, é quando ele se cala. Você busca, você ora, você jejua, você fala, você vai. E Jesus não fala nada. Só fala isso. Continua. Continua fazendo a minha obra. Mas ele não fala. Só fala, continua. Continua fazendo a minha obra. Tu está cansado, amado? O texto, se nós voltarmos um pouquinho, Jesus deu a vida. O seu corpo, que foi igual ao nosso, foi moído e transpassado. Estava me arrumando para vir para cá. Pedi para a abençoada pregar o meu tênis no salão da sua mãe. Ela pegou. Meu amado, eu meti a mão assim no tênis, dentro do tênis, um negocinho espetou no meu dedo. Misericórdia. Um homem desse tamanho quase desmoronou de dor com um negocinho no dedo. Às vezes a gente esquece dessas coisas. O que eu quero mostrar, eu quero fazer a gente pensar. Tu imagina aquele prego que entrou na mão de Jesus. Se fosse de nós. Pregar assim, ó. Aqui na frente de todo mundo. Para demonstrar que eu amo a Jesus. Vai, prega. Será que a gente suportaria? Será que a gente aguentaria? Temos passados, não é nada diante daquilo que Deus passou. E Pedro vai e fala assim, só tu tens palavra de vida eterna. Jesus é bondoso. Olha o que ele fala no 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aí sim chegou onde Jesus queria. Pelo menos alguém que estava na multidão acredita que através dele, seguindo ele, ainda que seja duro o discurso, vai ter a vida eterna. Acredita que nele o Senhor vai nos abençoar. Porque diz o texto, no 66, que alguns discípulos que seguiam a ele, só você ler, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Tem gente que vai seguir Jesus, mas vai abandonar. Porque só pensa em ser abençoado. Só pensa em ser sustentado. Só pensa em ouvir coisas de Deus, da parte de Deus boas. Não suporta ouvir não. Não suporta ouvir espera. Não suporta ouvir não é dessa maneira. Amado, Jesus às vezes ele é duro com a gente. Para que nós não se percamos. Porque eu quando tinha 19 anos de idade, eu queria muito ter um carro e não tinha condições. Eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, se eu receber um bom dinheiro, meu falecido pai, vamos comprar um carro para nós, no caso, para mim, né? Eu era o mais velho. Meu pai com a conta bancária cheia de dinheiro. Sabe o que ele falou para mim? Não. Se você quiser carro, você trabalha e você compra. Naquele momento, amado, foi como meu pai tivesse dado uma bofetada na minha cara. Chorei, fiquei triste. Quando ia jantar, almoçar na mesa com ele, que ele gostava muito, eu não conseguia nem olhar para ele, de tristeza. Mas quando os anos se passaram, o que ele falou para mim doeu. Mas depois, em seguida, consegui um carro com meu esforço. E esse carro abençoou ele muitas vezes. Às vezes dói. Mas lá na frente,
você vai entender por que está doendo. Dói, dói muito. A gente não está acostumado a ser contrariado. A gente não está acostumado a ser deixado de lado. A gente não está acostumado a levar a cruz porque às vezes pesa. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Aqueles que reconhecem e creem em Deus, por mais dura que sejam suas palavras, ele continua, porque ele sabe que no final ele vai receber a coroa da vitória. É para isso que Deus está nos ensinando, nos moldando, para pregar o Evangelho de Cristo. E quando nós chegarmos no céu, nunca mais vai ter choro, nunca mais vai ter sofrimento. E você garantiu a sua vida eterna, para a glória de Deus. É isso que nós temos que velar, pela vida eterna. Já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Hoje é quinta-feira. Amanhã eu sei que é sexta-feira, só isso. O que vai acontecer, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. É sexta-feira e temos a grande oportunidade de mostrar para Deus que nós verdadeiramente queremos Ele. Ainda que o discurso seja duro. Ainda que o discurso doa em nós. Porque nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus, a quem nós viemos buscar e adorar nesta noite. Você crê nisso, amado? Aquele que é o pão da vida, que causou todo esse reboliço, é aquele que vai nos ajudar a chegar no céu. Porque é isso que o meu coração hoje anseia. Chegar no céu. E falar do Evangelho a quem se aproxima, a quem Jesus nos dá a oportunidade de falar da parte de Deus. Às vezes vamos ter que ser duro, às vezes vamos ser mal compreendidos, mas aquilo que Deus faz hoje, você não entende, mas amanhã você vai entender, porque você vai herdar a vida eterna. Amado, a vida eterna, você está garantido no céu, você está garantido no céu, porque é Ele que garante a nossa vitória. E eu fico feliz, porque Jesus vai tratando de nós, vai tirando os desejos carnais, vai tirando os sonhos da gente, e vai colocando os sonhos deles, desejo por Ele, desejo pela palavra, desejo em orar pelo irmão, desejo em sentir a dor do irmão, desejo em orar no secreto, desejo em fazer Jesus ser feliz, desejo em fazer nosso Deus feliz e alegre. Isso é que tem que ser o desejo do nosso coração. É alegrar o coração daquele que nos tem abençoado de sobremaneira extraordinária. Jesus é muito bom. Eu posso falar e você pode falar com o peito aberto, de cabeça erguida, que Jesus é bom, amado. Ele não pisca. Ele não para de olhar para nós um minuto. Ele está contemplando você aqui agora. Ele está nos contemplando. Ele está planejando coisas boas para nós, se nós obedecemos e cremos nele. Porque Ele é bom. Todas as vezes que eu saía do caminho de Jesus para fazer o que eu queria, voltava correndo, com medo, desesperado de perder a vida eterna. A vida eterna é o que nos faz ficar de pé. A vida eterna é que nos dá força para continuar caminhando até chegar no final. Segunda-feira, ensaio do coral.
Terça-feira, núcleo na casa dos irmãos. Quarta-feira, descanso para alguns, mas para outras pessoas, buscar no outro lugar da parte do Senhor. Quinta-feira de manhã, oração na igreja. Quinta-feira à noite, na igreja, à noite, oração e palavra de ensino. Seu domingo de manhã, oração, escola dominical de noite. Senhor, eu não estou tendo tempo mais para nada. Eu quero fazer isso. Filho, tu está ganhando tempo. Tu não está perdendo, tu está ganhando tempo. Se você ainda está pensando nas coisas lá de fora, corre e começa a botar o teu joelho no chão. Porque Jesus está procurando pessoas, discípulos, para fazer a vontade dele. Porque diz o texto que muitos, quando ouviram a pregação, foste duro demais. Virou as costas e foi embora. Ou seja, não quiseram mais. Jesus tem feito grandes coisas no meio de nós. Eu tenho sido muito agraciado por Deus, porque Jesus tem me sustentado de pé. Foi no dia da eleição, eu estava na porta da igreja católica, esperando umas irmãs lá. Se nem se eu posso falar se elas são as irmãs. Vamos falar assim, umas beatas lá, que tinham me contratado para levar uma tal de uma santa lá na Vila Kennedy. Cheguei lá às 7 horas da manhã, primeiro do que elas. Parei a Kombi na porta da igreja, aí veio minha irmã, me abraçou. Algumas pessoas que entram lá, conhecidas, me falaram comigo, está fazendo o que aqui? As irmãs chegaram, pegaram aquela santa desse tamanho. Aí eu falei assim, bota no salão da Kombi. A irmã falou assim, não, ela vai comigo na frente. Botou aquele negócio gigante na frente da Kombi. Eu já pensou se o pastor veio agora para a Câmara e veio eu? Desviou. Sangue de Jesus tem poder. Milhares de pessoas entrando pelas portas. Eu fiquei olhando. E a devoção daquelas mulheres por causa daquela santa. Na minha Kombi, um banco fica de costa para o motorista e um outro fica de frente. Você acredita? Aí a mulher colocou a santa assim, na frente, grandona, sozinha, eu com ela. As irmãs não queriam sentar naquele banco que era de costa. Eu não vou sentar de costa para a santa, não. Falei, Jesus, quanta bobagem. As 4 irmãs sentaram, olhando para a santa. Cheguei lá com elas, elas deixaram lá, fizeram o que tinha que fazer, voltei com elas para a igreja, elas me agradeceram, que não sei o que lá. Aí no outro domingo, é o compromisso na minha igreja. Tinha uma vigília com compromisso com os irmãos, tinha Avenida Brasil. Vou colocar alguém para dirigir a reunião de oração. Afinal de contas, eu estou fazendo a obra. Escala alguém para fazer isso para mim. Só que eu não conseguia. Fui orar a Deus, Deus falou assim, não, filho, não é assim. Você se esforçou para ganhar dinheiro e para mim você vai colocar alguém? Amados, já entendi, Senhor. Estive aqui. Que domingo maravilhoso. Estava cansado realmente, mas saí daqui renovado, porque queria fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus bate de frente com a nossa. A vontade de Deus se esbarra no cansaço. A vontade de Deus, às vezes, se esbarra na demora em resolver os seus problemas e os meus. Mas que Jesus vai resolver o seu problema de um jeito ou de outro, vai. Basta você crer. Basta você acreditar. E fazer aquilo que Ele quer. Quando a gente faz o que Jesus quer, Ele acaba fazendo aquilo que você quer também. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Continue orando pela vida do nosso pastor, pela vida desses irmãos enfermos, que estão enfermos,
que precisam das nossas orações. E que assim que eles fiquem bons, que eles fiquem curados, eles tenham também a dignidade, a coragem de falar, de expor o que Jesus fez na vida deles. Porque às vezes Jesus faz e a gente não testemunha. Jesus faz, a gente não fala. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão, amados? Precisamos falar, precisamos dizer que Jesus é bom e a nossa casa serve ao Senhor. Vamos nesta noite agora fazer mais uma oração da parte do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Gostaria de chamar nosso presbítero José Ulisses para fazer mais uma oração nesta hora. Logo em seguida vamos chamar o Ministério de Louvor para poder os dízimos e oferta. Vamos fazer uma oração, amém?